Porque eu amo comprar na Vieira. Tem as melhores makes, looks e perfumes, alimentos e bebidas, coisas lindas para casa, produtinhos de limpeza, tecnologia, pet shop e muito mais. E tem sempre uma pertinho, no centro, Farol, Praia e no Shopping Pátio. Casa Vieira, a loja completa que a gente ama. Olha, é algo assim muito bacana. Eu sempre falo que a música ela já veio da minha infância de berço, né? Geralmente o pessoal fala que veio de berço quando você já tem uma história de um avô, de um tio, alguém que está no meio da música. Só que o meu caso foi muito diferente de muitos artistas, de muita gente, né? Então eu sempre vim de uma tradição que eu não vinha da música mesmo, eu não nasci da música, né? Eu sempre, quando eu ia trabalhar com a minha mãe e os meus irmãos, a gente é da roça, né? A gente é nordestino, arretado. E aí, até na roça mesmo, até para colher uma plantação que a gente plantava na época feijão, milho, macaxeira, batata doce. Então, até no momento do trabalho que eu estava fazendo, eu estava cantando. E aí a minha mãe falava: ué, como é que você aprende, né, todas essas músicas? Eu falava: mãe, eu começo a ouvir, eu me sinto bem, eu decoro rápido, eu aprendo rápido. E aí foi algo assim que em toda a origem, vamos dizer assim, na família toda, né, a minha família é conhecida como a família Rocha, e em toda a família só teve eu, né, foi a única geração que gosta da música. Até hoje eu sobrevivo da música, até hoje tudo que eu construí foi da música. Então foi uma infância que eu aprendi muito e a cada dia eu venho aprendendo. Então foi uma infância maravilhosa. Eu trocava os brinquedos que uma criança comum brincava por latinhas para fazer o zabumba. Às vezes eu não sabia tocar nada de instrumento, mas eu pegava a vassoura e fazia que era um violão, tal. Colocava uma caixa de alguma coisa para fazer que era um teclado. Então era um mundo, eu sempre brinco que era o mundo do Bob, né? O mundo imaginário, que eu realizava todos os meus sonhos ali. E essa minha infância era tão bacana que quando eu ia para a escola, sempre tinha as gincanas, então eu fazia os momentos que a turma falava: olha, vai ter uma gincana, então o César vai representar a sala, o César vai cantar tal música. Então eu me sentia bem com aquilo, eu me realizava com aquilo. Então eu fui aprimorizando, né? Foi quando surgiu algumas oportunidades na minha infância. Na época era muita banda baile que existia e tinha uma banda, né? Uma formação lá na época, na minha cidade, e ele falou: tá precisando de um cantor. E eu era menor de idade. E eu falava: poxa, mas eu sou de menor, eu não posso viajar ainda, né? Na época eu tinha o quê? Eu acho que 10, 12 anos de idade. E ele falou: César, vamos fazer um teste. Na época tinha esse linguajar, né? Fazer teste, né? Para cantar. E aí eu cantava de tudo na época. Na época os sucessos, né? Era Banda Eva, Chiclete com Banana, Araqueto. Eu gostava muito de ouvir esse. Na época o momento era do Axé Music, né? Então eu ouvia de tudo. Eu cantava Chiclete com Banana, Araqueto, eu cantava as músicas da Ivete na época que ela estava na banda Beijo. Então era um acervo que eu já vinha aprimorizando já naquela época já. Então eu não tive muita dificuldade do decorrer, né, da minha infância e mudando a idade, ficando com 12, 13, 15 anos. E aí eu sempre ouvia muito, veio depois do Axé Music, veio a época do pagode romântico. Eu escutava muito Alexandre Pires, eu escutava muito ele cantando na época que ele estava no grupo do Só Pra Contrariar. Então eu ouvia muita música boa daquela época, né? Então quando eu ia para os bailes que falava, né, as formaturas da época, né? E aí quando as bandas começavam a se apresentar lá na formatura, aí à tarde, eu ia logo à tarde, e eu pedia para cantar à noite. Aí o cara falava assim: ué, mas você canta? Aí eu falei: eu tenho vontade, eu tenho um sonho, né, de ser cantor um dia. E aí ele falava para mim: tá, então vem à noite que aí você vai cantar uma música com a gente. Ele perguntava, e o incrível é que
o repertório que aquela banda ia fazer na noite, né? Eu conhecia de tudo, do início até o final. Eu só não entendia e não cantava na época, que tinha muitas bandas bailes, músicas internacionais. Mas o que era de músicas nacional, axé, já existia o forró, já pagode romântico, as músicas nacionais das novelas que acontecia. Então eu era muito atualizado, então eu sabia de tudo, eu cantava de tudo. E aí o pessoal falava assim, caramba, você é muito novo, você já conhece tudo tem essa experiência assim de música e tal. Então era algo que me motivava, né? Teve algumas dificuldades, claro que todo início de um sonho a gente tem as dificuldades, mas eu nunca nunca colocava empecilho e a dificuldade para me chegar e almejar um sonho alto, né? De um dia cantar em uma empresa, né? De um dia cantar em um projeto que os 4 cantos do país pudesse viajar. Então, eu já almejava isso, eu já sonhava vamos dizer assim, nesse nível de cantor, né? De aprendiz, né? Apesar de eu ter começado muito novo, 10, 12 anos de idade, então foi um percurso e um aprendizado muito, muito, muito bom, que eu agradeço a Deus. Grandes amigos que eu fiz no início até hoje, eu vejo amigos que ainda estão na música, eu vejo amigos que falam assim, César, cara, você evoluiu muito musicalmente, assim. Eu falei que nada, rapaz, eu aprendi com vocês, eu escutava muito conselhos que amigos músicos falavam para mim, César, escuta aquele tom daquela música, tenta cantar bem afinado. Então, até hoje, graças a Deus, eu sou muito de ouvir, né? Eu gosto muito de ouvir, eu gosto muito de aprender com que as pessoas possam me ensinar. E essa situação que me fez, esse garoto de 10, 12 anos de idade, percorrer um caminho assim, trilhar algo que me sinto muito feliz mesmo, muito feliz. As dificuldades que eu tinha na época eu lembro que a primeira vez que eu peguei um microfone, usava câmara de eco, então a gente escutava a voz repetir 3, 4 vezes, né? E aí eu tinha essa dificuldade de entender o porquê que a voz tinha essa repetitividade, né? E também eu tinha muita dificuldade na época, por ser de menor, né? Tinha alguns shows, alguns eventos que eu ia com essa banda que tinha na minha cidade, e às vezes tinha um momento a gente chamava de baile, né? E aí o proprietário falava, César, você só vai cantar hoje 5 músicas, porque tem 2 policiais aí, eu acho que eles vão ver que você é de menor e talvez ele proíba você de cantar. Então eu ficava um pouco com essa dificuldade. Eu tinha vontade de cantar mais de 5, 10, 15, 20, 30 músicas. E também eu tive outras dificuldades, que era a forma de eu sair, né, do sítio para ir até a cidade. Então, na época não tinha, como tem hoje, a facilidade, né, de você poder locar um carro, de você poder pagar uma passagem para ir, um transporte bacana para você se locomover. Antigamente andava o quê? Uma média de 7, 8, 10 quilômetros para a cidade a pé, para mim poder ensaiar, né? Aí geralmente os ensaios eram à tarde. E quando eu voltava o quê? 6, 7 horas da noite, no escuro, voltava para casa, mas eu voltava muito feliz, não tinha medo, porque todo mundo se conhecia naquela região. E também existia na época, quando você é uma criança, que você tem uma facilidade, que eu digo assim, de você fazer amigos, de você se dedicar, né, ao que você sabe fazer, o que você quer fazer. Então, eu tinha uma dificuldade muito grande, que as pessoas às vezes fechavam portas. Daí falavam, não vamos deixar ele vir para cá ou ficar à vontade não, que aí ele pode tomar o meu lugar, barra o César aí e tal. E eu ouvia, né, e eu falava assim, poxa, para que não precisa esse tipo de situação, de comportamento? Mas eu entendia que às vezes o muito ou pouco que eu tinha ali para oferecer era totalmente diferente das pessoas que estavam ali fazendo aquele trabalho na mesma banda, no mesmo segmento. Então, eu sempre entendia, eu nunca ia de encontro, eu sempre ficava ali recuado, um pouquinho acanhado e tudo,
mas eram as situações assim que eu me sentia com essa dificuldade na época, que para mim era normal, né? A carência era muito grande na época dessa situação. Na época, a minha família apoiava sempre. Minha mãe sempre falava assim, uma coisa que você nunca me dê um desgosto é um dia eu saber que você, devido à música, você foi para o mundo das drogas, você entrou no alcoolismo, você está fumando alguma coisa e tal. Eu falei, não, mãe, não se preocupa, né, que eu não vou dar esse desgosto para a senhora. Então, eu tinha muito apoio dela. Até hoje eu tenho o apoio dela, né? Hoje ela sempre pergunta como eu estou, como está o meu projeto, se eu já gravei um novo trabalho, quando é que eu volto a fazer shows, né? Quando é que eu viajo. Então, ela sempre... Eu sempre falo que o pedido de uma mãe em oração para um filho, quando ele sai de casa e ele começa a trilhar o destino e o caminho dele, quando ela pede em oração para um filho, né, o pedido de uma mãe jamais é negado, né, para Deus. Então, eu tive muito, principalmente o apoio da minha mãe. O meu pai, eu não tive muito aquele apoio, porque ele era de uma geração que não entendia de música, então ele achava que aquilo ali não ia dar certo e tudo. Já a minha mãe não, a minha mãe falava assim, não, ele é o caçula, mas eu acredito muito no potencial dele, é um sonho dele, então não pare de estudar, né? Se dedique sempre aos estudos, mas uma das pessoas da família que até hoje sempre me apoia em tudo é minha mãe. O convite da Banda Carisma foi algo assim muito bacana. Eu tinha acabado de conhecer a minha esposa, né? E aí foi quando a gente saiu do interior e veio morar em Maceió. E aí tinha uma banda na época, Carisma estava um sucesso tremendo, sempre, né? E na época eles estavam muito bem, não só no estado de Alagoas, mas em alguns estados do Nordeste. E aí teve um amigo meu que falou, César, você não canta? Eu falei, canto. Ele falou, olha, tem uma banda que está precisando de um cantor e para você fazer só o São João. Eu falei, bacana, então vamos lá. E aí ele me levou lá, né? E aí quando a dona me viu, eu falei assim, poxa, o menino é novo, né, tal, canta bem. Eu falei, vamos fazer o teste. Sempre tinha esse negócio de teste. E aí foi quando eu cheguei lá, cantei na época, né? Na época quem estava no sucesso já era Limão com Mel, Calcinha Preta, era Magníficos, então eu cantava de tudo já, principalmente Limão com Mel. E aí o repertório tinha muita coisa do Limão na época. Aí ela falou, César, bacana, tal, vamos fechar o São João com você, mas aí a gente vai fazer o seguinte, a gente tá com uma música, uma versão, eu não recordo bem, assim, eu não sou muito bom de datas, eu sou mais de momentos, né, assim, de guardar momentos, datas eu não sou muito bom, mas eu lembro que era uma versão que estava tocando na época, uma novela muito aceita, né, na época, e aí foi quando eu falei, vamos ouvir, de quem é a versão? E a versão na época era da Zélia Santos. E aí a Zélia fez uma versão maravilhosa, que aí eu gravei essa música e começou a tocar em uma das rádios mais conceituadas do estado de Alagoas, né? E aí a música começou a tocar e começou a cair em evidência, né? E aí na época o Denis ouviu essa música. Ele falou, quem esse rapaz está cantando? E aí o Zé Carvalho falou o seguinte, é um garotão aí do interior, né? E ele ficou muito ansioso para saber quem era esse garoto do interior que tinha vindo para Maceió. E aí ele procurou contato, não tinha tal, ele disse, não, um dia eu vou no show dessa banda. E aí foi quando eu estava cantando, quando terminou o show, aí o Denis falou assim, eu queria falar com ele. E aí a Poliana, era a proprietária desse projeto, dessa banda, ela falou, César, o Denis quer conhecer você. Eu falei, o Denis Carisma, que bacana e tal. E aí o Denis não botou desculpas, não teve, como diz o Matuto, não teve arrudeios, né? Ele falou, César, eu quero convidar você para a Banda Carisma. E aí eu falei, caramba, mas já tem a formação, já tem a equipe e tudo. Ele falou, não, eu quero você na Banda Carisma. E graças a Deus foi uma amizade, assim, eu tenho um carinho, um respeito muito grande, não só pelo Denis,
mas pela família dele toda, Zé Carvalho, o Denison, a dona Denise, a equipe da banda Carisma na época que abraçou e falou assim, o Denison me apresentou na época e falou, olha, tá vindo um novo integrante e é o meu irmãozinho César. E na época eu não usava ainda o nome César Salles, era só César, né? E aí a gente fizemos um trabalho muito bacana, lançamos o volume 6, o volume 7, então foram 2 volumes que emplacou de uma forma assim, o estado do Piauí, Maranhão, Maceió, abraçou assim a Carisma de uma forma que as músicas na época que eu gravei, com a formação da época que eu lembro quando eu cheguei, era o Denis, a Vanessa, a Carmen, o Gil, o Hermano Braga, e aí parecia mais um time de futebol, né? E aí a gente teve uma amizade, uma química muito bacana. Então gravamos muitas músicas de grandes compositores na época, como até hoje, né? Tipo Marquinhos Maraial, Edu Lupa, Cristian Lima, Beto Caju. Então os meninos eram muito bons de... Eu sempre falo que os meninos eram bons de canetada, né? Então onde eles colocavam a mente para criar a poesia, a música, a letra ali, eles faziam muita música boa. Então, na época do volume 6 e volume 7 da banda Carisma, foi um período de muita música boa, assim, que a gente foi agraciado e presenteado por esses compositores que trouxeram muitas coisas boas para a gente, essa formação da Carisma, né? Foi uma mudança, assim, eu já estava em Aracaju, né? Tinha saído da Carisma, tinha recebido um convite para um novo projeto, né? Que esse projeto durou pouco tempo, né? E o nome da banda era Pétalas de Neon, então foi o quê? Eu acho que um ano e meio mais ou menos, né? E aí foi esse projeto que começou a não dar muito certo, porque na época a gente estava num estado, né, de Sergipe que as formações das bandas eram muitas bandas de forró. Então, não deu certo o projeto Pétalas de Neon, foi quando surgiu o convite para Vaqueiros do Sertão. E aí foi quando o Mário da Emes Equipamentos montou esse nome, Vaqueiros do Sertão. Ele queria um projeto bem bacana, bem ousado para o estado, né? Eu ficava cantando as músicas românticas e a outra vocalista com o outro amigo cantava o estilo daquela banda que a gente conhece, que eu também sou muito amigo dos meninos, de Natal, Cavaleiros do Forró. Então ele queria montar um projeto com essa dinâmica. E aí ficamos com o projeto Vaqueiros do Sertão 2 anos, gravamos DVD e graças a Deus na época, quando a gente tocava na região, a gente voltava para fazer shows, a gente era muito querido, muito aceito. Então foi essa mudança rápida, né, da Carisma para essa banda, a Pétalas de Neon, e depois em seguida para a banda Vaqueiros do Sertão, que eu sou muito grato pelos amigos que eu construí no decorrer de toda essa trajetória. Olha, esse título aí foi um título que, na época, eu lembro que a única rede social que existia era o Orkut, né? Não existia outra, então era a forma de todo mundo se comunicar e estava viralizando o Orkut, então a gente se comunicava muito e começou aquela ideia de fã-clube, né? E o fã-clube denominou esse nome para o César Salles, né? O fenômeno do forró, porque eu já vinha da Carisma, né? Cantando essa linha romântica, essa linha que fala de amor e tudo. Então, os projetos que eu fui participando nunca saía desse contexto. Então, a turma sempre abraçava, sempre falava, não, o César é o fenômeno do forró, vamos chamar o César do fenômeno do forró. Então, aquilo foi uma surpresa para mim, porque foi algo assim, que não só os fãs, mas grandes amigos da música, né? Falou, pô, César, você deram um nome para você muito bacana, isso é uma forma de retribuir, né, o carinho que eles sentem por você. Então, eu acredito que esse nome foi muito bacana, né, no período desse trabalho todo que eu vinha fazendo, né, o fenômeno César Salles. Limão com Mel foi eu sempre digo que desde a minha infância, né, sempre que eu estava cantando, sempre que eu estava em casa brincando, fazendo alguma coisa. Então, quando eu vim para Maceió, né, morar em Maceió, eu sempre tinha eu sempre falava para minha mãe e para minha esposa, né, eu falava, mãe, amor, eu sempre
eu tinha um sonho. Meu sonho era ir para uma banda nível nacional, que viajasse os 4 cantos do país. E às vezes os amigos riam, né? Falavam assim, você vai nada, isso aí é difícil, isso aí é para um cara que já está num nível muito alto. E eu falava, nada para Deus é difícil, então você tem que fazer tudo com amor, com perseverança, nunca desistir. Quando alguém chegar para você e falar algo muito que vai deixar você lá embaixo, não dê ouvidos. Então eu sempre era essa pessoa, eu só dava atenção e ouvidos para coisas que me levavam para frente. Então, tinha alguns amigos que falavam, pô, César, é um sonho alto, né? Eu falava, eu vou chegar lá. Então, como eu já estava morando em Maceió, eu já tinha eu já ia para os shows dos meninos, então já tinha uma amizade, já tinha uma química, uma afinidade com os meninos. E aí foi quando teve um decorrer de uma mudança muito grande, que quando eu saí de Aracaju, que eu fui para Recife, na época eu fui até gravar, ia participar de uma gravação, e aí foi quando eu fui convidado para participar desse CD como convidado. E no estúdio me lembro do Tovinho, né, que até hoje ele faz um trabalho não só para Limão, mas também para outros artistas nacionais. É tão do jeito que ele é tecladista e ele é o músico número 1 do Alceu Valença. E aí, quando eu estava no estúdio dele gravando, nos corredores, né, eu fui tomar água e eu me encontro nos corredores da Somax, né, na época, com o Batista e o Ailton. E aí os dois olharam para mim e falaram, Cezão, tá por aqui e tal. Eu falei, eu estou participando aqui de um CD, né? Mas aí, Batista, na época o Batista estava indo gravar uma música que ele ia lançar na Limão. Eu não recordo que música que era, mas nesse dia que ele gravou essa música foi um sucesso tremendo. Eu não me recordo bem. E aí foi quando o Batista olhou assim pro Ailton e se gesticularam, né? E o Ailton falou, César, me dá seu telefone, porque aí você compõe, né? E eu falei, eu componho. E eu dentro de mim eu falava, pô, Limão com Mel, estourada, os 4 cantos do país, abraçando, cantando, curtindo, tudo que os meninos faziam. O Brasil todo abraçava o projeto Limão com Mel. E aí, eu dentro de mim eu falava, jamais o Limão vai gravar uma música minha. E aí, no mesmo dia à noite, foi quando o Ailton ligou para mim e falou, César, é Ailton, Batista quer falar com você. Ele passou o telefone e falou, César, a gente está fazendo uma mudança, né? O Johnny Cortez, na época, tinha pouco tempo, não tinha nem, acho que 2 meses que tinha saído do Limão com Mel. Ele falou assim, a gente está viajando muito, eu estou com o repertório sobrecarregado, César, eu estou com a ideia, junto com a Ailton, da gente colocar mais uma voz masculina no Limão. E a gente já vinha analisando, acompanhando o seu trabalho desde a banda Carisma, e você se encaixa assim dentro do conceito do Limão com Mel, né? E eu falei, pô, que bacana, tal. Ele falou, pronto, como é que você tá agora? E na época eu tava fazendo só uns freelance, né? A gente chama, né? Free. E aí foi quando eu falei, pô, a gente pode conversar. E no dia seguinte eu fui até o escritório do Limão com Mel, né, em Recife. E aí a gente fez aquela junção, né, na reunião de Recife. Eu já fui para Salgueiro. De lá, 2 dias depois, a gente já pegou estrada, né? E aí já começou aquele trabalho, aquela dinâmica toda, e foi um trabalho maravilhoso, né? A Limão com Mel, assim, eu sempre digo que foi um sonho que eu sonhei quando eu era criança, e eu consegui chegar lá, né? Eu consegui realizar esse sonho. E eu sou muito grato, primeiramente a Deus, por sempre eu ter essa perseverança, essa fé, né, de não desistir. E foi algo que aconteceu na minha vida que me projetou de uma forma muito grande. Então eu sou muito grato, não só ao Batista que me convidou, como ao Ailton e toda a família do Limão com Mel. Olha, eu sempre digo que o artista ele tem que ter uma química, né? Independente de gênero, o que ele canta, o que ele toque, ele tem que ter uma química com aquele público, com os fãs dele, o fã-clube que acompanha, os amigos que acompanham o trabalho. Então, é uma química que eu acho que é como se fosse várias engrenagens, né? Então, o fã,
o artista são duas engrenagens que tem que estar juntas. Se não tiver essa química, se não tiver esse conceito, não dá certo, não tem como dar certo. Então, é uma forma de um apoio do artista na hora que ele está cantando, que ele está interpretando, ele está retribuindo aquilo ali, a forma de canção. Cantar o amor, retribuir o amor, o carinho dos fãs. Então, é aquele momento que ele tem que retribuir aquele respeito, aquele carinho para com o fã, de tanto, às vezes viaja, corre risco na estrada para ver aquele artista preferido, ele viaja dias e noites para ir um show do artista. Então é uma forma, a forma que eu vejo o fã, o amigo que acompanha o artista, é ele retribuir tudo isso, né? Ser muito grato primeiramente e retribuir na hora de cantar, passar o amor em forma de canção, atender, receber eles o antes ou depois, né? Cada artista tem uma equipe que prepara tudo isso, né? O camarim o antes e o depois para receber os amigos, os fãs. Então, eu sempre me via dessa forma, não só no Limão, mas nas outras empresas que eu passei. Eu sempre tratei bem, eu sempre fui muito grato, com carinho, com amor e com respeito. Eu acho que essa química, eu acho que dá certo, assim. Até hoje, para mim, para o César Sales, graças a Deus, deu muito certo, porque eu sei retribuir o respeito, primeiramente, o carinho e a atenção em forma de canção para todos eles. Na época que a gente estava fazendo os 4 cantos do país, a gente estava hoje aqui em Maceió, de Maceió descia para Salvador, de Salvador pegava um voo para Fortaleza, então a gente não parava, né? Os programas de televisão que eu cheguei a fazer com o Limão com Mel na época, a gente, graças a Deus, a gente era sempre bem recebido, a gente era uma forma que a gente tinha muito na hora de chegar, então a gente retribuía aquilo desde da equipe que estava recebendo a gente nos bastidores, né? Toda a equipe de filmagem, o apresentador. Então, eu não tive, na época do Limão, que eu recorde, não tivemos essa aceitação assim negativa. Graças a Deus a gente era aceito, era bem recebido com muito amor, muito carinho, então a gente tratava da mesma forma e a gente, graças a Deus, participou de grandes programas na época. Um deles que eu recordo é da nossa amiga Hebe Camargo, que nos recebeu no Natal da Hebe Camargo. Então eu lembro que na época o último programa, né, que a gente chegou a fazer assim com uma grande apresentadora, né, eu digo de nível nacional, que é muito querida na época, a Hebe, foi Limão com Mel, Saia Rodada, Cavaleiros, se eu não me engano, acho que Calcinha Preta também. Então era o Natal, o nome do programa era Natal da Hebe Camargo, e foi um programa assim que a gente teve uma aceitação muito grande. Então eu sou muito grato, né, por todos os programas que eu cheguei a passar junto com a Limão com Mel, e até hoje, depois que eu saí do Limão com Mel, graças a Deus, eu sou muito querido onde eu chego, porque eu trato as pessoas, talvez seja essa química que eu aprendi, né, no longo dessa caminhada que eu venho fazendo. Sempre você tratar todo mundo por igual, com carinho, com respeito, e ser muito grato a tudo. Então eu sou muito grato a todos os lugares, a todos os programas que eu fui com a Limão com Mel. Houve algo muito assim bacana assim no Limão com Mel na época, né? Quando eu cheguei no Limão com Mel, o Batista falou assim: César, a gente tem que lançar você com o pé direito. Então vamos pensar numa música, vamos criar algo assim para você. Aí foi algo muito bacana. Eu sempre digo que nada é o acaso e eu acredito muito assim nos momentos que a vida lhe oferece, que você tem que abraçar e agarrar com unhas e dentes. E eu lembro que a gente estava em São Paulo, de São Paulo a gente ia fazer outros shows, né, uma turnê no Rio, e aí minha esposa me ligou e falou: amor, eu fiz uma música. E aí eu falei: ué, mas você não é compositor? E aí ela falou assim: ó, o nome da música é 40 Graus de Amor. E aí ela me mostrou a música por telefone, eu falei: pá, então vou mostrar para o Batista, né? E aí ele falou: pronto, a gente encontrou a música. Então, essa música projetou o César, né? Projetou o César no Limão com Mel como compositor. Essa música, graças a Deus, no lançamento em 2007,
Foi a única música que puxou o CD do Limão com Mel, né? Em todas as FMs do Brasil. Essa música tocou muito, música 40 Graus de Amor. E depois dessa música, a gente preparou uma versão do Scorpions e outras músicas. E aí eu fui criando essa raiz, né? Essa afinidade com o Limão com Mel. E aí durou 10 anos, que foram 10 anos que eu parei assim, eu cheguei e falei assim para minha esposa, amor, eu tô querendo montar um projeto, né? E aí foi quando a gente sentou, eu falei, amor, já tem 10 anos, uma década de Limão com Mel, eu acho que já está na hora do bater asas e o César Sales voar, né? E aí foi quando veio a ideia de eu sair do Limão, né? E eu entrei em 2006, saí em 2016, e aí eu já estava com a ideia muito bacana do projeto e tal. Foi quando eu vim com a família para Alagoas e eu montei esse projeto Carreira Solo César Sales, e graças a Deus começamos o projeto em 2017, 2018, e aí deu essa engajada, essa caminhada assim, maravilhosa com esse projeto. Olha, participar do Forrozão das Antigas foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu montei o projeto, né? Depois que eu saí do Limão com Mel, montei o projeto César Sales, estava com ele na estrada, né? O projeto. Então eu estava tendo um pouco tudo era o César, né? O César era o cantor, o César era o empresário, o César era o produtor, então era muita carga, muita responsabilidade na época para eu manter esse projeto na estrada. E aí foi quando eu recebi um convite, né, do Forrozão das Antigas, fazer parte. Em seguida a gente iria gravar um grande DVD que gravamos, né, que foi em Marechal Deodoro. E foi quando eu chamei minha família e tal, se reunimos e falei, amor, eu tô querendo dar um tempo no projeto e eu vou pro Forrozão das Antigas para me dar uma respirada e depois eu ver como eu posso fazer. E aí foi quando eu parei o meu projeto, né? Deixei ele stand-by e fui pro Forrozão das Antigas. Gravamos esse DVD maravilhoso em Marechal e passei 2 anos com o menino e aí com os meninos, né? E aí foi quando veio essa surpresa que o mundo todo não esperava, né? Essa pandemia, né? Esse vírus que levou muita gente, que afetou muito o meio do entretenimento, né? A gente sentiu muito, tanto os grandes como os pequenos empresários, e deu essa repaginada, eu digo assim, no mundo todo. Muitas percas, né? Muitos amigos que eu tinha, perdi muitos amigos, né? Tanto da música quanto amigos que não eram do meio da música. Perdemos, né? Vamos dizer assim, para esse problema que veio mexer com tudo, toda a nação, né? Mas, graças a Deus, a gente é muito confiante, né, de tudo isso, dessa nova mudança que teve aí. Então, o meio do entretenimento teve que parar. Foi quando eu tive que voltar a ativar o meu projeto. E aí eu chamei o Jefferson Roberto, o James, e falei, olha, eu estou querendo ativar o meu projeto quando passar essa loucura toda da pandemia e dar um upgrade aí no novo projeto César Sales. E graças a Deus a gente está aí, voltando aí com toda essa energia, com toda essa magia da música que a gente passa e a gente leva até o nosso público e ao nosso show. Olha, eu acho que não mudaria muito não. Acho que seria bacana, né? Porque é como se você apertasse o play da máquina do tempo e você voltasse, mas você iria voltar com uma cabeça melhor, um pensamento melhor, de fazer só algumas correções que você poderia ter feito, né? Naquele período, mas você não tinha a experiência que tem hoje, né? Então, eu acredito que se eu pudesse apertar nesse play aí da máquina do tempo e eu poder voltar, eu acredito que eu mudaria algumas coisas assim, dava preferência, né? Aprimorizar algumas coisas que eu não tinha experiência na época. Do futuro eu espero muita coisa boa, não só para o César Sales, mas para toda a equipe do César Sales. Espero muita coisa boa, desejo muita coisa boa para todos do meio do entretenimento, aos amigos que
que vive da música, que acredita, que tem sonhos a realizar ainda. Então, eu desejo muita sorte, muito sucesso, muita prosperidade em tudo que for fazer, porque essa é a missão de cada um de nós, né? A gente desejar sempre o bem ao próximo, a gente sempre almejar algo de bom, não só para a gente, mas para aqueles nossos amigos, aqueles nossos parceiros que estão na luta aí. Então, esse é algo que eu desejo muito, assim. A música que marcou a história do César Sales é como eu venho falando, né? É a música 40 Graus de Amor. Essa música projetou o César de uma forma que... O César veio no meio do forró como compositor, como o fenômeno do forró, então foi algo assim muito, muito bacana, né? Não só o César Sales, cantor do Limão com Mel, mas o César Sales que veio como cantor, intérprete, amante da música, né? E essa música projetou o César de uma forma que, graças a Deus, nos shows do César não pode faltar, né? E é uma música que fala de amor e que mexe com os corações apaixonados, e é mais ou menos assim: por esse amor estou passando mal, até a alma já ficou febril, veja só como eu estou, são 40 graus de amor, por esse amor estou passando mal, até a alma já ficou febril, veja só como eu estou, são 40 graus de amor, 40 graus de amor. Feito com o maior carinho para vocês. Porque eu amo comprar na Vieira. Tem as melhores makes, looks e perfumes, alimentos e bebidas, coisas lindas para casa, produtinhos de limpeza, tecnologia, pet shop e muito mais. E tem sempre uma pertinho, no centro, Farol, Praia e no Shopping Pátio. Casa Vieira, a loja completa que a gente ama.